Tá, eu vou começar a resposta dizendo o seguinte. Para mim, se a gente ignorar toda a existência da Bíblia, o que eu falei ainda continua correto. Porque, como eu parto de uma perspectiva de teísmo clássico, a existência de Deus, os seus atributos, o que é possível ou não Deus fazer, não depende da revelação. No sentido de que, por exemplo, eu acho que um indígena que nunca ouviu falar do Evangelho de Cristo, um grego na antiguidade, um hindu, como aconteceu em diversas culturas, né, a mesma conclusão que eu estou expressando aqui, eles podem concluir só pelo raciocínio natural, pela razão especulativa, como a gente fala tecnicamente, esses atributos. Então, por exemplo, quando a gente pensa em Deus e a gente pensa no atributo da onipotência, simplesmente não faz sentido a gente tentar pressupor que poder todas as coisas tem um complemento, até mesmo as ilógicas. Assim, mas é ilógica pra gente. Se a gente está dizendo que Deus ele é o suprassumo da inteligência e que ao homem não cabe entender Deus, que é uma das premissas, inclusive, né, de toda religião, e aí não só do cristianismo, né, não só do cristianismo, mas das premissas do teísmo, é que o ser humano ele é limitado, ele não entende, não é capaz de entender Deus. Entre Moisés, do Velho Testamento, Moisés, e ele tem 13 axiomas, né? 13 leis que falam sobre Deus, e uma delas é: Deus sabe tudo que vai acontecer, mas isso não altera o livre-arbítrio. Como ele faz isso, não é possível pra gente saber. Então, como que ele predestina e ao mesmo tempo dá livre-arbítrio? Ele fala, e a gente não tem como saber, e ponto. Então, uma das premissas do teísmo é que nós, seres humanos, somos limitados e não somos capazes de entender a lógica de Deus, porque se ele for Deus, obviamente, se ele é o criador de tudo, ele vai entender de tudo, coisa que a gente... Porque o ser humano não sabe nada de nada. A gente não sabe nada da terra que a gente vive, a gente não sabe nada do nosso corpo, né? A gente não sabe nada do universo, a gente não sabe nada do mar, né? Então, óbvio que se Deus é Deus e ele é o criador de todas as coisas, é uma ideia lógica, né, que nós não somos capazes de entender a magnitude de Deus. Então, você dizer que Deus não pode fazer nada ilógico, mas você está falando de uma perspectiva humana. Então você está limitando Deus. É isso que eu quero dizer.